cara da Unimed Campinas. E já que estamos fazendo contas e mais contas, precisamos fazer contas também na Superliga Masculina de Vôlei. Daqui a pouquinho, na sequência, tem o Toque de Ouro. Você que está no YouTube já está vendo a imagem de André Heller aqui atrás de mim. Por quê? Vôlei Renata empatado com o Funvic Natal e com o São José, 31 pontos ganhos. Agora é uma briga para saber quem ficará melhor posicionado e aí, na próxima fase, enfrentando o SESI. Ninguém quer pegar Cruzeiro e Minas na próxima fase. Mas o Vôlei Renata foi derrotado mais uma vez no final de semana, jogando fora de casa para o Funvic, ex-Taubaté, que era um dos grandes adversários e rivais do Vôlei Renata. Agora nem tanto, está em Natal, mas a derrota aconteceu por 3-0. Crônica Esportiva. Toque de Ouro, com André Heller. 4h14, André Heller. Calculadora tá por aí também, André? Boa tarde. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta linda tarde de segunda-feira. Tem calculadora por aí também, André? Porque agora começa, né? Fase final de futebol, de vôlei, fases finais de campeonatos, a gente sempre começa a fazer aquelas contas, né? E a conta nesse momento é exatamente para saber qual será o adversário na próxima fase. O Vôlei Renata, por exemplo, eu comentei aqui, que tem a mesma pontuação do São José e do Funvic Natal, 31 pontos ganhos, porém tem um jogo a menos em relação a esses dois adversários, que é exatamente o jogo contra o SESI na próxima quarta-feira. Mas fugir de Minas e de Cruzeiro é um bom negócio nesse momento, né, André? Olha, Pio, de um lado são as contas que temos que fazer obrigatoriamente, né? E com as contas também vem a projeção de pontos e de resultados que precisamos realizar nesses dois últimos jogos da fase classificatória. Do outro lado, Pio, talvez até mais importante, eu sei que não é possível separar uma coisa da outra, mas vamos fazer esse exercício aqui juntos. Do outro lado fica, mais do que contas, mais do que uma posição na tabela, fica a construção de uma equipe e, sobretudo, de como ela vai chegar nos playoffs. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, a melhor posição que podemos ficar, sim, devemos fazer resultados nos últimos dois jogos. Se possível, devemos e podemos fazer 6 pontos. Isso é muito importante. Ou fazer o maior número de pontos possível. Por outro, Pio, resumindo, nós temos que construir nesse tempo que falta, e é muito pouco tempo, a equipe que vai entrar nos playoffs. Né? Essa equipe que veio até então na Superliga de altos e baixos, muitos altos e baixos, talvez até mais baixos do que altos, a gente precisa mitigar o número de erros, nós precisamos mitigar e reduzir o número de vales, né? Na verdade é a jornada do herói, né? Picos e vales. Devemos reduzir o número de vales que a equipe está encontrando, né? A equipe continua inconstante, a equipe continua sem apresentar o seu melhor. Já discutimos por diversas vezes aqui, diversas oportunidades, alguns motivos, mas o fato é que esporte é assim, motivos não são bengalas, nós temos essa realidade e devemos fazer acontecer. Então, o mais importante do que pontos na tabela e classificação, não que isso não seja importante, é importante sempre frisar, mas é a construção da equipe nesses dois últimos jogos, Pio. André, talvez não, o melhor momento da equipe dentro da Superliga foi quando engatou aí 8 vitórias consecutivas, né, na primeira fase. Teve as derrotas de início, depois a equipe conseguiu engrenar aquelas 8 vitórias consecutivas. Nesses últimos 2 jogos, é possível, com o retorno dos atletas que vinham sentindo
com tempo de quadra, com ritmo de jogo, com treinamento e mais treinamento, que é o que você sempre diz que precisa ter. É possível essa equipe já chegar próximo do que apresentou naquela sequência de 8 para o início dos playoffs? Pio, tudo é possível, meu amigo, tudo é possível. No esporte, tudo é possível. O nosso time não desaprendeu a jogar, não perdeu a qualidade de uma hora para outra. Foram motivos, foram circunstâncias, algumas delas que não estavam sob nosso controle. Nós tivemos muitos casos de Covid na retomada do ano, 2022. Tivemos lesões importantes do Bruno Temponi, do Lucão, do Evandro, e a equipe foi perdendo o ritmo e, obviamente, não podemos só responsabilizar fatores externos pela nossa performance. Também, sim, nós somos responsáveis diretamente pelo nosso desempenho. Então, a nossa qualidade aqui, a nossa qualidade dos treinos, tudo serve como explicação. Mas nós não queremos explicação nesse momento, meu amigo, nós queremos soluções. Então, sim, maior tempo na quadra, maiores possibilidades de treinamento. Então, a equipe chegou ontem de Natal, tarde da noite não, mas início da noite, voo longo, 4 horas de viagem desgastante. Hoje a equipe já está treinando, isso não é o que usamos de protocolo tradicionalmente. Geralmente a gente concede um dia de descanso, ou melhor, de recuperação para os atletas, mas a equipe já está treinando. Eu estou no ginásio agora, nesse momento. Amanhã a equipe treina muito forte em 2 períodos, Pio. Aqui no Taquaral, treina de manhã, em 2 períodos parte física, prevalentemente, depois à tarde treinam a parte técnica e tática, e direto do ginásio nós vamos para São Paulo para nos hospedarmos um dia antes do jogo. Eu estarei nessa viagem, então posso mandar informações bacanas para vocês lá em loco, diretamente do local. O fato é, Pio, que é o trabalho, cara, é o trabalho. Nós temos condições nesses dias que faltam para o playoff de trabalhar muito bem, buscar qualidade. Não temos mais tempo para buscar na quantidade a qualidade, mas temos muito tempo, até de sobra, para buscar qualidade de fato em cada momento que a equipe estiver junto, treinos, em reuniões, em bate-papos, em jogos, em qualquer tipo de momento a gente pode buscar qualidade. É possível, nós temos a força do grupo, nós temos muita gente trabalhando, e eu sou muito confiante nesse sentido, que a equipe vai conseguir mostrar o seu melhor quando o melhor for necessário. André, pra gente terminar, porque na semana que vem, efetivamente, a gente já vai estar falando de playoff, A gente já vai conhecer o adversário, inclusive, do vôlei Renato. Mas olhando a tabela de classificação, São José com 31, Funvic 31, vôlei Renato 31. Tô falando de baixo para cima os classificados, O Apam Blumenau 37 e o Vedacity Guarulhos 39. Te surpreende, de certa forma, as performances de São José, Funvic, Blumenau e Vedacity, André? Porque Minas, Cruzeiro, SESI e Renato a gente sabe da força. Mas essas outras 4 equipes, elas vêm demonstrando que estão brigando diretamente. Te surpreende ou não? Vamos lá, Pio. De novo, 2 maneiras de enxergar, tá? São ótimas equipes que fizeram um bom campeonato e jogaram e estão jogando o que se espera delas. Por outro lado, Pio, e aqui você sabe, você me conhece bem, por mais que eu pertença à equipe do Vôlei Renato e faça parte, eu sou um dos responsáveis aqui, eu tenho que ser genuíno, eu tenho que ser imparcial. O que surpreende é a nossa posição na tabela. Nós não deveríamos estar nessa parte da tabela. Então, sim, por um lado a surpresa do que essas equipes estão jogando. Por outro lado, a gente sabia que eram capazes. O que a gente não contava era a nossa posição na tabela. Nós deveríamos estar lá em 3º, 4º, o que não aconteceu. Então tem essa maneira de olhar, digamos que seja uma meia-culpa, assumindo a nossa responsabilidade de realmente não foi um bom segundo turno, não está sendo um bom segundo turno. Por outro lado, temos condições totais de entrar para o playoff e fazer o que nós
podemos fazer, né? O pior, eu acho que a pior sensação, né, Pio, é a gente saber que a gente tem condição de apresentar um nível de qualidade e não conseguir apresentar isso. Eu acho que a pior sensação, até pior do que a derrota, viu, Pio? A gente sabe que a gente consegue apresentar determinado desempenho e não consegue apresentar esse desempenho. Mas a equipe não quer isso. A equipe não quer isso. Está unida, está engajada, todos, e faremos o possível para que a gente consiga reverter isso nos playoffs. E o melhor de tudo isso, é muito possível fazer acontecer. Que assim seja, André Heller, Toque de Ouro, semana que vem, aí o assunto já é mais embaixo. Semana que vem, segunda, já vamos falar de fase final de Superliga e que ela chegue depois de 2 vitórias consecutivas. Valeu, André! Valeu, Pio. Obrigado, meu amigo. Boa semana pra gente. Continue na torcida e obrigado a todos que nos acompanham sempre. Abraço. Tchau, tchau. Que seja, né, Cabelo? Porque a gente vinha comentando na redação. No primeiro